Olá, você sabe por que o fisioterapeuta hoje faz parte de uma equipe de terapia intensiva? Então, foi o tema desmame da ventilação mecânica que propiciou isso. E por que isso tem grande relevância na nossa vida profissional? É porque tomar a decisão errada na hora que o paciente precisa sair do ventilador mecânico pode elevar até 7 vezes a mortalidade hospitalar. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês um conhecimento que eu venho desenvolvendo já há 12 anos e que pode, de uma certa forma, contribuir para que você seja o fisioterapeuta que você sonhou. Meu nome é Leonardo Cordeiro e nós vamos falar sobre os índices previsores de desmame. Se eles podem ou não podem prever e modificar o desfecho dessa história. Sobre o desmame da ventilação mecânica, é importante considerar que muitos autores, célebres pesquisadores, consideram que talvez seja mais fácil manter o paciente em ventilação mecânica do que retirá-lo da ventilação mecânica. Em alguns artigos, vem um descritivo que considera que o desmame da ventilação mecânica é uma área de penumbra, que significa a mistura de arte e de ciência. Dentro desse pormenor, vocês estão vendo nessa revisão publicada no Jornal Brasileiro de Pneumologia, no ano de 2011, uma tabela que enumera publicações de 1991 até o ano de 2009. Então foram 18 anos de publicação, com 31 publicações nas principais revistas, que deram, teoricamente, muitas outras citações em diversos outros artigos. Nessa tabela está destacado 4 índices previsores de desmame, que eu vou citar. O índice chamado FVT, então frequência sobre o volume corrente, também descrito como índice de respiração rápida e superficial, que na maioria das vezes nós chamamos aqui simplesmente como índice de Tobin, que é um dos principais autores desse artigo, junto com o Carl Jung. O segundo é a pressão de oclusão em 100 milissegundos, que representa então uma referência direta ao estímulo que nasce no centro respiratório como efetor para gerar, então, o torque muscular inspiratório. O terceiro é a relação entre essa pressão do centro respiratório com a força muscular inspiratória, conhecida como pressão inspiratória máxima. E o quarto é o índice integrativo de desmame, que reúne fatores como a oxigenação, a complacência estática e o índice de frequência sobre o volume corrente. Esses 4 índices foram que obtiveram maior pontuação de acurácia dentro desse resumo que eu vos mostro. Bem, seguindo nessa sequência, o último consenso mundial sobre o desmame da ventilação mecânica aponta e recomenda 2 índices como fundamental nessa participação histórica de mais de 4 décadas, que é o FVT, já mencionado anteriormente, e a pressão inspiratória máxima, que é a medida direta da força dos músculos inspiratórios. Eu ressalto nesse comentário que talvez esses 2 índices sejam apontados e recomendados por esse consenso por ser os mais utilizados no mundo inteiro para a prática da desmame ventilatório. Dentro dessa linha de considerações, é importante definir o que é o desmame ventilatório, que é a passagem, a transição da respiração
mecânica, né, respiração controlada, para respiração espontânea, mas somente de pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na assistência ventilatória invasiva. O sucesso no desmame ele pode ser considerado como todo paciente que obtém sucesso no teste de respiração espontânea, que vai ser explorado mais no final dessa apresentação, e que permanece sem assistência ventilatória por mais de 48 horas. Essa seria a classificação clássica do sucesso no desmame ventilatório. E o que seria então a falha no desmame ventilatório? São aqueles pacientes, após terem passado no teste de respiração espontânea, apresentaram novamente a insuficiência respiratória aguda e necessitaram ser reintubados e retornando então para assistência invasiva. Então esses são os pontos clássicos. Eu destaco nesse momento também sobre a falha da extubação, que está associada a lesões da via aérea superior, como um laringoespasmo, edema de glote, que dificultam teoricamente a passagem do fluxo de ar e teoricamente são considerados como falha na extubação e não a falha no desmame propriamente dito. Essa é evidentemente um gap da literatura ou de associações com outras considerações sobre o desmame. Bem, o nosso próximo passo é falar sobre os estágios do desmame da ventilação mecânica. O início dessa história começa com a intubação, sedação e intubação do paciente, onde ele permanece sedado até que um julgamento clínico se torne capaz de avaliar a condição do paciente ir para a próxima etapa, que seria então o desmame da ventilação mecânica. Nessa condição, o mais importante fato relacionado a esse pré-julgamento é a avaliação do nível de consciência. Um paciente ele só está apto para ser extubado, ou seja, retirado a via aérea artificial, se ele tiver cognitivo, se ele tiver interação mínima com o examinador, para que a possibilidade dos seus órgãos fonatórios e também de deglutição estejam capazes de coordenar a fala, a deglutição e a respiração, evitando assim problemas associados, como eu mencionei, da falha da extubação. Dentro então, esse passo dado, o início do desmame ele acontece. Nós temos então um importante modo utilizado no mundo inteiro, chamado de pressão de suporte, para dar início à retomada da respiração espontânea. Esse tópico sobre respiração espontânea e teste de respiração espontânea eu vou abordar um pouco mais à frente para vocês. Caso o processo de desmame seja um sucesso e todos esses fatores sejam positivos dentro da análise, citando então novamente os índices previsores, os testes de respiração, o teste de vazamento da via aérea, a extubação teoricamente está autorizada para acontecer. Após a extubação, o paciente entra no estágio final dessa linha do tempo, que é a fase de manutenção da respiração espontânea. É nesse momento que, como eu defini para vocês, a consideração do sucesso, que dentro de 48 horas de observação, sem a necessidade de utilização de ventilação, de assistência ventilatória, o paciente pode então retornar para a sua casa, ou seja, ele vai ter alta do CTI para dar continuidade ao seu tratamento intra-hospitalar. Seguindo novamente esse importante documento, que é o último consenso de 2007 de ventilação mecânica e desmame ventilatório, foi abordado também 3 novas definições que compõem o processo de desmame ventilatório, que vocês podem ver nessa tabela aí, tabela 3. Para facilitar, logicamente, nosso entendimento,
eu fiz essa adaptação com essas setas coloridas, que vocês podem observar exatamente 3 maneiras diferentes de observar o desmame ventilatório. O primeiro ali, a seta verde, que é o protocolo 1, nós vamos chamar então de desmame simples ou fácil. Esse desmame simples, ele está associado aos pacientes que permanecem pouco tempo em ventilação mecânica. Então, teoricamente, nós temos então uma resposta de agressão do próprio ventilador mecânico, que faz parte da sua natureza, menos então lesão a esse paciente. Então, facilitando a retomada da respiração espontânea e toda a facilidade de se estubar um paciente nessa condição. 70%, cerca de 70%, não exatamente 70%, cerca de 70% desses pacientes submetidos à ventilação mecânica vão ter essa característica de desmame fácil. Os outros 30% é porque eles falharam no teste de respiração espontânea e são considerados, então, pacientes de desmame difícil. Esses pacientes de desmame difícil têm a possibilidade de dar continuidade a esse processo, principalmente associado ao modo de ventilação chamado de pressão de suporte, fazendo então a descontinuação gradual, ou seja, sair de suportes mais elevados, que facilitariam então o trabalho muscular, até suportes de menor nível, propiciando então aí uma readaptação muscular e que esse paciente possa então ter sucesso no teste de respiração espontânea, ter sucesso nos índices previsores e então conseguir seguir em frente com a extubação. O terceiro item, ali chamado protocolo 3 e considerado então como um desmame prolongado, está associado aos pacientes que permanecem por mais de 7 dias em ventilação mecânica ou que falham 3 vezes no teste de respiração espontânea. Provavelmente esses pacientes vão ter fatores de riscos superiores aos demais, por isso que eles ficaram tanto tempo em ventilação mecânica, e provavelmente vão ser, então, traqueostomizados. E aí, então, segue um outro patamar relacionado ao desmame ventilatório, que talvez eu possa estar falando para vocês em uma outra oportunidade. Da mesma forma que o estudo anterior, em 2017, foi publicado pela ATS um estudo chamado estudo WIND, que referencia a epidemiologia do desmame ventilatório. Nós podemos ver, então, na capa ali do estudo, que nós temos uma atenção diferenciada sobre a relação tempo de ventilação mecânica. E eu chamo mais uma vez a atenção de você que está assistindo essa aula, que o tempo de ventilação mecânica marca exatamente um caminho muito delicado para ser tratado pelo fisioterapeuta intensivista. Porque como você pode observar, que se o paciente ele permanece em menos tempo em ventilação mecânica, o sucesso do desmame ele geralmente está junto com o tempo reduzido. Ao passo que esse tempo vai se prolongando, a expectativa de falha aumenta, elevando então a mortalidade desse paciente a cerca de 46%. E essa mortalidade ela inclina cada vez mais quando o paciente ultrapassa o 7º dia de ventilação mecânica. Então, muita atenção nesse detalhe. É nossa responsabilidade encurtar esse tempo de ventilação mecânica para favorecer o sucesso do desmame ventilatório e, mais uma vez, devolver esse paciente para a sua família, para o seu lar. Voltando de novo às considerações relacionadas ao tempo, podemos citar, ainda utilizando aquele importante documento do último consenso de 2007, que o tempo gasto com desmame ventilatório é cerca de 40% do tempo total da ventilação mecânica.
E é importante, então, reduzir esse tempo, porque a mortalidade, mais uma vez dizendo, a mortalidade aumenta quando aumenta o tempo de ventilação mecânica. Então temos que criar ferramentas, protocolos, criar meios de encurtar a ventilação mecânica desses pacientes. Um outro fato assim muito alarmante que recai sobre os nossos ombros é a tomada de decisão para se retirar a via aérea artificial, o tubo orotraqueal. Vocês podem observar nesses dois importantes artigos de 2002 e 1999, que foram assim, fatos históricos que levantaram exatamente essa questão e apontaram a importância para o mundo da tomada de decisão correta, porque um erro, nesse momento, pode aumentar 7 vezes a mortalidade hospitalar desses pacientes. Então temos que tomar a decisão certa. Esse é o grande ponto nessa questão. E como fazer isso? Como tomar essa decisão? Vamos seguir em frente. O fato, talvez aí de suma importância para você, fisioterapeuta, é que a ventilação prolongada, como nós estamos citando nesse momento da aula, está sempre associada à maior probabilidade do paciente desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica. Além disso, aumentar o custo hospitalar, vai aumentar a mortalidade desses pacientes. E todo esse envoltório dos fatores de risco, não só associado ao tempo de ventilação, como aos fatores relacionados com a sepse, com o uso de sedativo, de bloqueadores neuromusculares, de corticoide, do período prolongado de desnutrição desse paciente, vai levar ao paciente a uma outra síndrome clínica chamada de polineuropatia do doente crítico, ou como comumente é chamado hoje em dia de fraqueza muscular adquirida na UTI. Então você é fisioterapeuta, domina a arte da contração muscular, da função muscular, sabe muito bem do que eu estou falando. E por último, fechando esse pacote de complicações, está também associada à disfunção induzida pela ventilação mecânica nos músculos respiratórios, em principal o diafragma, que é o principal músculo inspiratório do sistema respiratório. E é sobre ele que nós vamos nos apoiar para as principais decisões no contexto que se segue do desmame ventilatório. Bem, nesse estudo que vocês podem observar da Critical Care de 2016, foi relacionado à pesquisa de 1 ano de acompanhamento dos doentes que passaram pela ventilação mecânica. E você pode observar no gráfico de sobrevida de Kaplan-Meier que os pacientes que, medidos a sua pressão expiratória máxima, tiveram uma pontuação abaixo do esperado, eles tiveram uma taxa de mortalidade muito superior àqueles que tinham uma função muscular expiratória mais adequada. Dentro dessa consideração, a conclusão desse artigo leva a crer que medir a força muscular inspiratória dos pacientes submetidos à ventilação mecânica é imprescindível nos dias de hoje para se ter na mão os pacientes que, porventura, podem falhar no desmame da ventilação mecânica e que merecem uma atenção diferenciada para conseguir ter sucesso no desmame. Nessa relação direta, né, nós temos talvez uma grande perda, porque essa ainda não é a realidade dos fisioterapeutas intensivistas. Talvez por falta de equipamento adequado ou talvez por falta de conhecimento adequado, essa função medida à beira-leito não é executada de rotina, mas deveria ser como apontada por esses grandes estudos. Então, fica a dica para vocês, fica exatamente
essa recomendação. Temos que medir a força muscular respiratória, temos que saber melhor sobre a função muscular respiratória, e isso significa fazer a fisioterapia acontecer. Ser o fisioterapeuta que um dia, quando você estava na faculdade, sonhava ser. Que se espelhava naquele seu professor catedrático, que mostrava o caminho, que ensinava e que demonstrava que a força da fisioterapia é a força que pode mudar o destino de muitas pessoas na terapia intensiva. Bem, nesse momento nós vamos entrar e falar um pouco mais sobre os índices previsores de desmame. Eu fiz aqui um breve fato histórico para que nós possamos entender esse relato tempo a tempo, década a década, até chegar nos dias de hoje, e que fundamentação pode ser dada para você, ou que pode ser criada essa expectativa em um breve futuro que possa mudar a nossa própria história. Vamos começar então falando sobre o primeiro índice previsor de desmame ventilatório, na data de 1973. Eu estou falando da pressão inspiratória máxima. Nesse ano, Sun e os colaboradores publicaram um importante artigo, ou seja, foi o primeiro artigo que utilizou a medida da força inspiratória para conduzir ou para prever o sucesso do desmame ventilatório. Nesse momento, ele lançou mão de um ponto de corte que prevalece até hoje, que seria 30 centímetros de água. Então, quando o paciente ultrapassa essa marca, falando em valores absolutos, já que a pressão inspiratória é uma força medida no vácuo, então, portanto, ela tem uma carga negativa, então vou sempre usar valores absolutos durante o decorrer para ficar mais fácil o nosso entendimento. Quando você ultrapassa os 30 centímetros de água, eles apontaram sucesso no desmame como possível. Porém, como vocês estão vendo na foto que ilustra esse estudo, eles utilizavam manômetros analógicos na década de 70. E talvez esse manômetro analógico ainda seja a principal referência de tecnologia ainda utilizada aqui no Brasil. Veja bem, nós estamos falando do ano de 2020, onde a tecnologia é o expoente da nossa geração. E ainda estamos utilizando manômetros analógicos. Nessa mesma composição de fatos históricos, em 1986, Marini e seus amigos, seus colaboradores, eles criticaram um método chamado então de oclusão simples da via aérea, que foi descrita em 73, com um intervalo de tempo de 20 segundos de oclusão, como sendo um método com fragilidades, que não corresponderia uma melhor resolução para medir a força inspiratória máxima. E foi aí então que surgiu um método chamado de válvula unidirecional, que permite que o ar seja exalado durante os esforços feitos pelo paciente para então alcançar a força inspiratória máxima. Chegamos então no ano de 1991. Essa publicação que vocês estão vendo agora, pela revista New England, talvez a revista mais importante, que tem maior fator de impacto mundial, mudou a história sobre os índices previsores de desmame. Os autores Martin Taub e Carl Young propuseram um novo índice, chamado de índice de respiração rápida e superficial, mas como eu gosto de chamar, de frequência sobre o volume corrente. Esse índice, como você pode observar, teve um resultado na curva ROC de acerto no desfecho do desmame de 89%. E ele comparou com outros índices, mas aqui eu deixei exatamente o fator comparativo com a pressão inspiratória máxima, que nós acabamos de mencionar. A pressão inspiratória máxima utilizando
os equipamentos analógicos sem a válvula unidirecional e com um tempo de 20 segundos, até 20 segundos de oclusão, teve simplesmente uma acurácia pífia de 61%, quase cara ou coroa. Após a publicação de 1991, o mundo vislumbrou então um novo índice previsor. Mas para falar a verdade para vocês, eu fiquei muito frustrado, porque eu acreditava que a pressão expiratória máxima era a principal ferramenta do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. E foi então que, no início da minha carreira profissional, me veio o desejo de ter uma vida acadêmica, que eu pudesse contribuir de forma mais assim acirrada e tentar, teoricamente, buscar o porquê que a pressão expiratória máxima não conseguia, de fato, prever o sucesso no desmame. Foi então que esse artigo, publicado em 2007, que comparou o uso do método de oclusão simples com o método utilizando a válvula unidirecional por mais de 20 segundos, que era o tradicional, demonstrou que as pressões inspiratórias máximas aumentavam quando medidas com a válvula unidirecional e com mais tempo de oclusão. Então, teoricamente, logo nos veio o grande racional que a medida em 20 segundos não estaria adequada. Esse método estava fadado à falha e que nós poderíamos, então, tentar melhorá-lo. Nessa sequência, aqui no Brasil, é lançado, então, um vacuômetro digital. E então nós começamos então a fazer pesquisa utilizando essa forma digital e também a válvula unidirecional, como vocês podem ver na fotografia. Bem, e em 2012, nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, Niterói, lança nosso primeiro artigo utilizando esse equipamento digital e medindo a pressão inspiratória máxima, a pressão de oclusão em 100 milissegundos e a relação da pressão de oclusão de 100 milissegundos com a pressão inspiratória máxima. Os resultados, quando comparados aos resultados sem a válvula unidirecional e com equipamentos analógicos, foi gritante. Como você pode observar na curva ROC do equipamento analógico sem a válvula unidirecional, a acurácia foi de 52%. E quando usado o equipamento digital com a válvula unidirecional, foi de 79%. Um ganho assim inestimável. Nessa mesma sequência, nesse artigo, nós confirmamos o ponto de corte de 30 centímetros de água para a pressão inspiratória máxima e vimos que esses três índices tão renomados na literatura, a pressão de 100 milissegundos, a relação e a pressão inspiratória máxima ainda não era superior ao índice FVT. Foi então que nós lançamos mão da segunda pergunta que eu fiz no início. Qual é o tempo, então, necessário de oclusão da via aérea para medir a real pressão inspiratória máxima? Nesse mesmo ano, nosso grupo publicou o segundo artigo. E vocês podem observar que nesse diagrama, vocês estão vendo as bolinhas que simbolizam a pressão inspiratória máxima alcançada por diversos pacientes. E nesse diagrama fica bem fácil de você observar que dentro do período de 20 segundos de oclusão, nenhum paciente alcançou a pressão inspiratória máxima. No período entre 20 segundos e 40 segundos, somente 14% dos pacientes alcançaram a pressão inspiratória máxima. E 86% dos pacientes alcançaram a pressão inspiratória máxima após 40 segundos de oclusão. Dentre, então, essas evidências, ficou muito claro para o nosso grupo de pesquisa que nós teríamos que lançar a mão de uma nova metodologia, de um novo índice para prever o desmame ventilatório. E aí ficou fácil para a gente, nós demos um nome, então, de
índice de esforço inspiratório cronometrado. Como foi um lançamento internacional, ele ficou conhecido então como Timed Inspiratory Effort, ou simplesmente índice TI. E aí segue exatamente a foto dos equipamentos que nós utilizamos na primeira tomada, né, dessas publicações, que foi o MVD, e agora o segundo equipamento, que é um protótipo desenvolvido pela empresa MagnaMed, que eu vou falar um pouco mais detalhadamente nessa sequência. Bem, aí segue também a linha do tempo de publicações sobre essa nova metodologia, o índice TI, até o ano agora de 2020. E eu posso agora detalhar cada instrumento que foi desenvolvido para mostrar o resultado que esse índice vem somando ao longo desses anos e criando uma nova expectativa para você, fisioterapeuta intensivista. Esse talvez seja um dos grandes pontos para o nosso futuro. Bem, em 2013 foi a grande publicação sobre o índice TI. Foi o primeiro artigo publicado com essa temática. Nós comparamos o desfecho do desmame utilizando o índice TI com todos os outros índices bem relacionados na literatura, incluindo o FVT e o índice integrativo de desmame. E para nossa felicidade, o índice TI foi superior na sua acurácia aos demais índices mencionados. Ele teve uma acurácia de 90% em uma população mista de terapia intensiva. No ano de 2015, nós fizemos uma segunda publicação, agora relacionando os pacientes só com doenças neuromusculares. E para nossa grande felicidade, o índice foi ainda melhor, com uma acurácia de 96% na curva ROC, superando todos os outros índices até então. Na sequência dessas publicações, no ano de 2019, nós fizemos uma publicação utilizando o índice TI nos pacientes de desmame prolongado, de forma seriada. Se esses são os pacientes que têm grande dificuldade de sair do ventilador mecânico, de serem desmamados, o índice TI seria capaz de prever quando o paciente estaria apto realmente para assumir a respiração espontânea? Essa foi a grande publicação de 2019, mostrando que isso é possível quando feito com índice TI e que a mortalidade desses pacientes reduzia quando o sucesso do índice TI tinha um ponto de corte superior a 1 centímetro de água por segundo. No ano de 2020, agora recentemente, nós tivemos uma nova publicação sobre o índice TI, agora falando sobre a sua reprodução. Praticamente, esse índice é um dos poucos índices que se tentaram fazer reprodução dessa metodologia. Um exemplo clássico, o índice FVT, não tem esse artigo de reprodução. E o que significa isso? Nós falamos que quando eu executo o índice TI, uma outra pessoa pode executar momentos após e o resultado vai ser o mesmo. É isso que esse artigo trata, tornando então esse método um método seguro, fácil de ser executado quando seguido o seu protocolo original e com a mesma resposta. Nessa condição, nós estamos aguardando o aceite para a publicação de um novo artigo que eu trouxe aqui de primeira mão para vocês. Foi uma das grandes, talvez, críticas sobre o método TI, que seria exatamente o tempo de duração de oclusão da via aérea. Então, levando o paciente a fazer grande esforço respiratório. Mas esse é exatamente o grande diferencial desse método. Quando o paciente é exposto ao esforço máximo para encontrar a real pressão expiratória máxima. Então, essa crítica nos submeteu exatamente a um estudo, um desenho de estudo, que nós lançamos mão da eletromiografia de superfície para analisar o comportamento de diferentes grupos musculares. E nós lançamos mão de 4 grupos musculares. 2 principais, que seria o diafragma e o intercostal externo, e 2 acessórios, que seria o escaleno e esternocleidomastoideu. Nesse resultado, nós conseguimos provar
que a execução do índice TAI não leva à fadiga muscular, como muitos imaginavam. E um outro detalhe fundamental, que o comportamento das fibras musculares, das diferentes fibras musculares, é praticamente o mesmo quando medido com o vacuômetro. Então ficou claro que realmente o esforço muscular superior é após 40 segundos de oclusão e que os músculos principais, principalmente o diafragma, é o principal efetor do sucesso do desmame ventilatório. Então, se o diafragma e os intercostais não atuarem, dando o grande ganho no final do tempo de oclusão, o paciente tende à falha no desmame ventilatório. Bem, falei bastante sobre o método TAI, mas eu não disse para vocês o que é o método TAI. Como vocês podem observar nesse diagrama, nós padronizamos o método com a oclusão da via aérea em até 60 segundos, usando a válvula unidirecional. Esse estímulo de oclusão leva ao aumento gradual dos níveis de CO2 no sangue arterial, que estimula diretamente, encadeia o centro respiratório, levando uma eferência através do nervo frênico, a placa motora, ao músculo inspiratório, gerando grande torque muscular e, como você está cronometrando o tempo, você faz ainda uma associação da resistência à fadiga muscular desses pacientes. Bem, como vocês podem ver agora nesse gráfico, é exatamente a explicação que eu passei anteriormente. Você está observando os picos inspiratórios ao longo do tempo. Observe que eles vão aumentando ao longo do tempo até que, aí que fica o grande diferencial desse método, o paciente encontra um platô. O que significa o platô? As pressões medidas não aumentam mais, como vinha acontecendo do início até aquele ponto. Quando chega no platô, você vai ter a certeza que o paciente alcançou a pressão expiratória máxima, coisa que outros métodos não conseguiam obter. E o que é o índice TAI? O índice TAI, então, vai ser a pressão máxima encontrada durante esse período de tempo sobre o tempo que o paciente levou até encontrar essa pressão máxima. E o ponto de corte vai ser, já apresentado nos outros estudos e sempre se repetindo, um ponto de corte superior a 1 centímetro de água por segundo. Bem, nesse outro gráfico você pode então observar um paciente que teve sucesso no desmame ventilatório. Observem a magnitude das pressões medidas e um paciente que teve falha no desmame ventilatório, onde a magnitude é bem inferior. Tá? Então esse seria o destaque dessa apresentação gráfica. Agora, a grande inovação dessa tecnologia se diz respeito ao software que nós estamos agora desenvolvendo para fazer isso em tempo real, à beira-leito. Então você vai poder avaliar o desempenho muscular do paciente como se o paciente estivesse fazendo um teste clássico de esforço, correndo na esteira. Então esse aí seria o nosso teste de respiração espontânea para tomar a decisão certa. Então você observa ali a tela desse novo software, ele tem uma apresentação com várias indicações, ele é muito assim didático, e uma segunda tela que mostra a análise desse sinal. E aí eu destaco para vocês a relação daquelas duas linhas que estão em paralelo, que é a associação da ideia do sinergismo entre as pressões inspiradas e para cada pico inspiratório, para cada esforço inspiratório e a sua correspondência da pressão em 100 milissegundos, que já foi dita aqui várias vezes nessa aula, mostrando então como está relacionado o centro respiratório e a força muscular durante o período de avaliação. Essa seria uma nova ferramenta que poderia nos falar muito a respeito dessa integridade
do sistema respiratório como um todo, do centro respiratório até exatamente o movimento real. Então nós podemos ver também outras pacientes, estão assim mostrando ali um paciente de sucesso no desmame. Você pode observar a magnitude, tá, mais uma vez, dos picos e a crescente regressão linear dos pontos de pico e P01 em paralelo, mostrando que o paciente ele se encontra apto para o desmame porque tem um sistema íntegro. E numa outra apresentação, um paciente que falhou. Observem que os picos são muito menores, muito inferiores em pressão, e observem o comportamento agora da P01. A P01 não acompanha a inclinação da regressão dos picos. Ela se mantém estável, mostrando que o centro respiratório não está dando aquele input, não é o efetor daquele resultado da força muscular, mostrando então um ponto aí de falha dos pacientes de desmame ventilatório. Esse estudo ainda está sendo processado e talvez dentro em breve nós temos mais uma nova publicação e uma confirmação desse achado. Bem, para finalizar essa apresentação, eu gostaria de falar do teste de respiração espontânea versus os índices previsores de desmame. Em 2006, começaram uma série de publicações, eu destaco essa que está na tela, mostrando que os índices previsores de desmame, por vários pesquisadores, poderiam estar atrasando o tempo de tomada de decisão para o desfecho com a extubação dos pacientes. Então, essa aí foi uma grande amostra exatamente dessa peculiaridade da ciência. E aí fica então a pergunta, será que realmente isso está acontecendo? E foi a grande auge dos testes de respiração espontânea, como um exemplo clássico do teste do tubo T em 30 minutos, que eu vou citar um pouco mais à frente. Então, seguindo essa dinâmica, nós podemos falar sobre, novamente, o índice TAI. No ano de 2019, eu tive a grande honra, a grande oportunidade de apresentar o estudo que comparou o tubo T em 30 minutos para tomar a decisão do desmame e extubação com o índice TAI feito em até 1 minuto, em 60 segundos, para a mesma decisão. E isso foi apresentado no maior congresso de cuidados respiratórios do mundo, que é o Congresso Europeu, que foi realizado em Madrid em final de setembro de 2019. O nosso resultado ele vem a comparar exatamente um outro artigo publicado pela ATS em 1999, onde foi o grande tomada de decisão de reduzir o tempo do teste de respiração espontânea de 2 horas para 30 minutos, diminuindo então o tempo de sofrimento e de tomada de decisão para a extubação. Quando nós comparamos então, como vocês podem observar nesse desenho, o tubo T em 30 minutos com o TAI, nós observamos que o resultado alcançado, é um estudo que ainda está em desenvolvimento, está na metade do caminho, tá? Teve o mesmo resultado, ou seja, não houve diferença entre um método e outro. A grande, talvez, impacto desse resultado foi exatamente na sobrevida desses pacientes. Observem, o índice TAI, você toma a decisão em menos de 1 minuto. O tubo T leva no mínimo 30 minutos para você tomar essa decisão. Se você estivesse no lugar desse paciente e estivesse aguardando esse momento tão importante para você, que é a retirada da via aérea, que incomoda demais, que é um martírio para todo paciente acordado na terapia intensiva, que teste você iria preferir? 30 minutos ou menos de 1 minuto? E na curva de Kaplan-Meier, como esse estudo não foi finalizado ainda, já começou a mostrar que o TAI pode representar uma redução da mortalidade desses pacientes.
principalmente na falha da extubação. Só para a gente redimir exatamente essa questão do teste de respiração espontânea, eu trouxe aqui uma meta-análise de 2017 que compara o método do tubo T por 30 minutos com o método de PSV, entre 7 e 5 centímetros de água. E não há, através ali do resumo sumário dessa meta-análise, superioridade entre esses métodos. Bem, um outro fato importante é que na conclusão dessa meta-análise, como não houve superioridade, os autores eles lançam mão da seguinte frase que eu vou ler para vocês. Estudos futuros devem investigar pacientes para os quais o resultado do teste de respiração espontânea e extubação são incertos e comparar técnicas que possam maximizar as diferenças nesse suporte. Quando eu li isso, na minha cabeça só veio uma palavra. Bem, eles devem estar falando sobre o método TAI, mesmo sem conhecê-lo. Então fica já essa dica, essa recomendação. Acredito muito que o TAI vai ser o futuro para a tomada de decisão frente à terapia intensiva, frente ao desmame e extubação. Bem, e para encerrar a apresentação, também no ano de 2019, foi realizado um grande evento no Rio de Janeiro, o Sudesfi, e nós inscrevemos um novo estudo sobre o índice TAI, que seria uma releitura do nosso banco de dados para responder a seguinte pergunta: o índice de esforço expiratório cronometrado é realmente uma perspectiva para prever o desfecho do desmame? E esse estudo ganhou em primeiro lugar no Congresso. E eu queria estar apresentando para vocês, que provavelmente vai ser mais um artigo publicado do nosso grupo. Mais uma vez, quando nós medimos a pressão ao longo do tempo, comparando sucesso e falha, como vocês podem ver nesse gráfico de barra, fica bem claro que o sucesso ele é exposto após 40 segundos de oclusão e que a diferença de pressão entre sucesso e falha é gritante, é significativamente estatística. E de outra forma, se eu for medir a pressão inspiratória máxima da forma tradicional, como eu já mencionei para vocês, agora lançando mão de um manômetro digital com a válvula unidirecional, mas apenas em 20 segundos, a minha acurácia continua sendo na casa dos 80%. Se eu lançar mão de medir com um tempo superior, em torno de 40 segundos, a minha acurácia aumenta um pouco, vai para 88%, melhora bastante. Mas, se eu medir a função muscular inspiratória utilizando o método TAI, que combina não só a pressão inspiratória máxima, mas com os resultados relacionados com o tempo, a minha acurácia vai para mais de 91%. Então, ainda continuamos sendo, o índice TAI continua sendo a melhor expectativa para prever o sucesso do desmame ventilatório. E ali seria então o comparativo, né, das curvas ROX, mostrando a superioridade do índice TAI. E aí vem a pergunta final: por que eu tenho que conquistar essa nova ferramenta que avalia a função muscular? Por que o fisioterapeuta tem que implementar a avaliação funcional da musculatura inspiratória como rotina no seu dia a dia da terapia intensiva, na sua avaliação beira-leito? Pelo seguinte motivo: porque nós temos que dar resposta para as outras equipes médicas, de enfermagem, qualquer outra que participe da terapia intensiva, sobre o nosso parecer funcional da musculatura respiratória. Foi para isso que nós fomos formados, foi para isso que nós fomos qualificados. E com isso nós vamos melhorar muito a assistência, como vocês viram durante toda essa apresentação. Fica esse apelo para você. E com isso, eu tenho certeza, porque foi exatamente isso que aconteceu
na minha vida profissional, na minha carreira, nós vamos conseguir ser mais reconhecidos como grandes profissionais, como profissionais imprescindíveis na terapia intensiva, na tomada da decisão que pode impactar na vida desses pacientes. E com isso, quem sabe no futuro, nós vamos provar cientificamente que nós vamos reduzir a mortalidade da terapia intensiva e talvez a mortalidade hospitalar. E aí sim, nós vamos escrever o nosso nome na história mundial. Fica então esse conhecimento. Espero ter alcançado você que está aí em casa, passado um pouco da minha história profissional, daquilo que eu acredito como fisioterapeuta de terapia intensiva, e que eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de fazer coisas tão grandiosas como foi apresentado aqui. E é com isso que nós contamos para o nosso futuro. Muito obrigado. Aí fica também o meu e-mail, caso você queira tirar alguma dúvida ou até solicitar alguns dos artigos que foram mencionados nessa apresentação. Um forte abraço a todos e até a próxima.